Eu estava pensando ali o que poderia ministrar. E quando o pastor fez aqui a leitura, o Espírito disse assim: é esse texto, vem aí. Isaías precisava ter esta visão que ele tem aqui no capítulo de número 6. Tudo que eu vou falar aqui não é novidade para os amados irmãos, mas ouça, o Espírito Santo quer falar com você. Ou melhor, continuar falando. Isaías precisava ter esta visão tremenda que ele tem aqui e relata no capítulo 6. Era aproximadamente o ano de número 780 a.C. E reinava em Jerusalém e em Judá um rei chamado Uzias, que segundo alguns era parente próximo de Isaías, o profeta. Este texto, este relato aqui do capítulo 6, os fatos relatados aqui, parece-nos que não aconteceram no início da chamada de Isaías. Porque no capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz: são visões de Deus que Deus dera a Isaías, a qual ele teve nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Azarias. Se estas visões ele teve nos dias desse rei, e esta visão no capítulo 6 ele tem no ano em que o rei Uzias morreu, logo esta visão aqui não é no início do ministério dele. Pastor Josué Brandão, da Assembleia de Deus Pereira Santana, na Bahia, dentre outras pessoas, citam e afirmam que Isaías, quando os fatos do capítulo 6 acontecem, Isaías já está profetizando há mais ou menos 15 anos. Deus chama o profeta Isaías, ele começa a profetizar. E 15 anos depois que ele está exercendo o ministério, ele tem esta visão poderosa relatada aqui no capítulo de número 6. Isaías precisava ter esta visão. No capítulo 5, Isaías diz por várias vezes, apontando para os seus contemporâneos, para os judeus, seus irmãos: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo de número 6, ele não diz ai de vós, ele diz ai de mim. Isaías precisava ter aquela visão. Sabe por quê? A visão de o ministério de Isaías estava esvaindo-se, estava em decadência. Isaías precisava ser renovado, Isaías precisava ser restaurado, Isaías precisava entender o propósito de Deus na vida dele. E somente uma visão tamanha como esta poderia impactar um profeta de Deus. Uzias morre. Uzias, quando começa a reinar, ele foi um rei piedoso. Toda a nação amava o rei Uzias, toda a nação valorizava o rei Uzias, toda a nação estava junto com ele. Segundo Crônicas capítulo 26 conta o relato do seu reinado. Foi um reinado muito próspero. Todas as nações vizinhas pagavam tributo a Judá nos dias de Uzias. Ele inventou grandes equipamentos de guerra, exemplo das catapultas, aqueles equipamentos que jogam pedra, né? Na época medieval era muito conhecido, a gente vê isso em filmes. Foi inventado e desenvolvido por Uzias. Segundo Crônicas capítulo 26 versículo 5, a Bíblia diz que ele, Uzias, nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia! Você quer prosperar? Busca o Senhor, porque a prosperidade vem dele. Provérbios capítulo 10 versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas Uzias, no final do seu reinado, parece que a soberba sobe ao seu coração. O pecado chega à sua porta e ele cede entrada ao pecado. E Uzias se ensoberbece e acha que toda aquela glória ele tinha conseguido com o seu poder. Uzias entra no templo e vai oferecer incenso a Deus, algo que não pertencia a ele. Uzias era rei e não sacerdote. Oferecer incenso é para sacerdote. Aqui tem uma lição para mim e para você. A cada um de nós Deus deu um trabalho. Eu não posso me meter naquilo que Deus deu a outro para realizar, porque a punição poderá vir e será muito grande, eu não poderei suportar. Uzias entra e ele não entendia o que nós precisamos entender nesta noite. Daquela porta para fora nós somos alguma coisa lá fora no mundo secular. Talvez alguém lá fora é mais inteligente que eu, tem um cargo muito mais elevado que eu, é uma autoridade, seja política, religiosa, militar, não importa. Mas quando eu e você, crentes em Jesus, estamos daquela porta para cá, todos nós somos iguais. Aqui só tem um que é maior, só tem um que manda, só tem um que reina, o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estamos esta noite.
Mas Uzias não entendeu e ele entra no templo para oferecer incenso. E atrás dele entram 80 sacerdotes do Senhor e tentam impedir Uzias de oferecer incenso. Mas Uzias teima, e quando ele começa aquele ato, a lepra aparece na sua testa. E os sacerdotes dão um jeito de tirar ele à força do templo, e ele mesmo corre para não ser fulminado ali e morrer ali pela presença de Deus. Ficou leproso, e nos últimos anos do seu reinado ele teve que ficar fora de Jerusalém, recluso em uma casa, separado, fora do trono, fora da cidade, fora do reino, porque pecara contra o Senhor. O apóstolo Paulo adverte aos Gálatas: como é que vocês começaram tão bem e agora estão mal? E ele fica fora do reino, e ele morre, e é sepultado. No ano que ele morre, aí Uzias entra no templo. O texto não revela, mas provavelmente ele estava triste. Ele entra no templo, e talvez ele pensa que vai adorar como das outras vezes, talvez ele pensa que é uma reunião como das outras vezes, mas ali ele é impactado por esta visão que Deus lhe dá. Uzias precisava entender, e Deus revela através desta visão 3 coisas que nós também precisamos entender nesta noite. Uzias, melhor dizendo, o profeta Isaías precisava entender, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Já foi dito aqui nesta noite, era o Espírito Santo confirmando. Deus é soberano. E tem alguém que precisa sair daqui com esta verdade viva em sua mente nesta noite? Alguém que está aqui precisa lembrar disso. Deus é soberano. Aleluia! Ele reina eternamente. Ele faz o que Ele quer. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. A primeira coisa que Isaías vê naquela visão é que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Quem está sentado não está com pressa. Deus não tem pressa. O homem tem, mas Deus não tem pressa. Ele está sentado, Ele reina. Se eu adorá-lo, Ele é Deus e reina. Se eu não adorá-lo, não servi-lo, Ele continua reinando, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. Enquanto o povo de Israel está cá embaixo, fazendo e praticando todo tipo de iniquidade, não era outro qualquer povo, era o povo de Deus, o povo escolhido e chamado por Deus. O povo está na gandaia, está nos pecados, e Deus está assentado no seu trono. Ninguém pode mover Deus do seu trono. Ninguém pode mexer com Deus. Ninguém pode abalar Deus. Nada que aconteça aqui na terra pode abalar a Deus. Ele reina soberanamente. Ele está assentado no seu trono. Aleluia! Enquanto alguns aqui desprezam, enquanto alguns aqui não querem fazer nem cumprir o propósito para o qual Deus os chamou, porque Ele nos chamou e nos criou para o louvor da sua glória, diz o profeta Isaías. Enquanto alguns não querem fazer isso, os anjos continuam diuturnamente, 24 horas por dia, incessantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu e você precisamos entender, Deus é soberano. A minha mãe, alguns dias, ela passou por uma tremenda tribulação. A mulher definhou, e quem a viu dizia: não vai muitos dias, vai morrer logo. Vez por outra tinha que levar ela para o hospital, se contorcendo, queimando de febre, não conseguia se alimentar direito. Além do mais, tinha alguns hábitos que não é normal para uma pessoa, só prejudicado. E nós corremos para um lado, corremos para o outro. Deixa com meu irmão, não dá certo. Deixa com minha irmã, não dá certo. Deixa comigo, não dá certo. E a gente orando, e um pastor, amigo da família, um dos supervisores da minha irmã, ela é missionária pela igreja IBM, está em Piripiri, e ligou para a gente e disse: olha, irmão Pereira, sinto muito em lhe dizer, mas é bom você preparar a família, porque Deus vai levar a sua mãe por esses dias. E a gente corre para um lado, corre para o outro, e ora e busca Deus, e envolvido com o trabalho secular também, e aquela angústia no coração, e a gente vendo ela definhando. Aí meu tio de Campo Maior disse: olha, eu quero que a tua mãe venha para cá passar uns dias aqui. Soube da situação, estamos orando, estamos em consagração.
E ela foi. Cheguei em uma igreja simples, humilde, e no final do culto, na oração final, Deus usou um vaso e disse: homem, eu não irei levá-la à ira. A pessoa não sabia de nada. E eu é com a minha mãe, é sobre a minha mãe. Cheguei em casa, fiz uma oração por ela, repreendi em nome de Jesus o mal, o espírito de morte. Eu estava com quase 2 meses em Campo Maior. Na terça-feira próxima passada eu fui lá e fiquei surpreso com o que Deus está fazendo. Uma mulher que vivia só acamada está fazendo os afazeres domésticos, está indo para a escola bíblica dominical, quase 2 quilômetros de distância, no templo central ali em Campo Maior. Deus nos surpreende, e Ele não faz da forma que eu quero, ou como eu acho que Ele deve fazer. Às vezes a gente pensa e até a hora, Senhor, vai ali e põe a mão, não é errado. Mas Deus não precisa de esforço para fazer qualquer coisa na nossa vida. Ele age e pronto. Basta um toque, basta uma palavra, e alguém vai sair daqui com o seu milagre, com a sua restauração, porque Deus está lançando palavras nesta noite. E se você pegar a sua, você vai ser abençoado. Lance-se sobre esta palavra e receba o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus, porque Deus está aqui neste lugar. Naamã chega em Israel, tem um trabalho tremendo para chegar em Israel. Naamã quer ser curado. O profeta nem recebe ele, manda um recado através de um servo. Naamã ficou chateado, e quem não ficaria? E Naamã vai voltando para casa pelo caminho e comentando com os seus servos: eu pensava comigo que ele ia sair, ia orar ao seu Deus, colocar a mão sobre o leproso, e aí Deus faria o milagre. Mas não foi assim que aconteceu. Manda-me mergulhar 7 vezes no Jordão. Os servos dele conseguem persuadi-lo, e ele cede para o lado da humilhação, da humildade, e faz aquilo que o profeta de Deus havia mandado, porque era a palavra de Deus para ele: mergulhe no Jordão 7 vezes. E quando ele aceitou, foi curado. A sua carne, a sua pele ficou como a de uma criança. Deus não faz como eu acho que Ele vai fazer, ou como eu penso que Ele vai fazer. Na realidade Ele faz, diz o texto bíblico, muito mais, abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos, porque Ele é poderoso. Ele está sentado no seu trono. Quando Israel sofre a seca e Elias tem que passar a metade da seca, a segunda metade da seca, na casa de uma mulher viúva. Quando ele chega em Sarepta, eu estou falando de agarrar uma palavra que Deus está mandando, fique atento. Quando ele chega ali, Deus não revelou para ele o nome da mulher, nem disse que mulher era. Disse apenas que era uma viúva. Tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente. Elias chega em Sarepta, e quando ele chega na entrada da cidade, tem uma mulher apanhando gravetos, cavacos. E ele chega para ela e diz: dá-me um pouco de água para eu beber. E a mulher vai se dirigindo a ele: por favor, volte aqui antes que você vá. Traga também um pouco de comida, um pouco de alimento para mim. E a mulher viu alguma coisa nele que denunciou, que denotou que ele era um homem de Deus. Porque ela disse para ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não diz Deus, ela diz teu Deus. E ela era da Síria, ou da Fenícia, Sidônia. Teu Deus, que não tem nenhum bolo, senão um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E eis que tu vês, trago aqui alguns cavacos, algumas madeiras, algumas lenhas, e vou preparar o restante, o último alimento, para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Quando a mulher fala de si e do filho, e não fala do marido, aí Elias: essa mulher bem que Deus disse que vai me sustentar. Fique atento. Porque Deus, Ele faz conosco como faz com Abraão. Eles vêm, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mostra na hora. Se você quiser saber e conhecer a terra, você tem que dar o passo e tem que ir na direção de Deus. E aí Ele vai te mostrando, Ele vai te revelando, pastor Wilson. Tem que ter um passo de fé. Deus diz: vem, eu vou te mostrar. Se você vir, Ele vai te mostrar. Aleluia. Agora, se você não der o passo de fé, você vai perder. E quando Elias entende que é aquela mulher que Deus usaria para sustentar ele, aí ele diz: não temas. Aí ele profetiza: porque assim diz o Senhor dos exércitos: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E o texto diz em 1 Reis capítulo 17, versículo 15: e foi e fez com